Hoje quero o calor das ruas com todas as loucuras que tenho direito, contra todas as mentiras que se tem falado, contra todas as censuras que se tem ouvido. Quero minha juventude de volta, com todas as migalhas que ainda restam, com todos os cacetetes que ainda existem, com todos os ídolos que se foram. Não quero o silêncio de lágrimas derramadas por uma juventude envelhecida e amarrotada que envelhece sem rugas no rosto. Hoje quero ser feliz e é bom sair do caminho. Hoje é o dia, agora é a hora, nós somos o lugar. Quero lutar, correr, cantar e tudo que possa abraçar. Quero minha rebeldia de volta, por mais cinza que pareça e por mais longo que seja o caminho, eu vou buscar. Hoje, o Melhor e Mais Justo discute a voz e a vez da juventude da periferia. Para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Juninho, coordenação nacional do Círculo Palmarino, Luan Luando, produtor cultural, e Alex Minduim, sociólogo e apresentador do programa Organizadas na Web. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Distante geograficamente dos centros das cidades, muitas vezes em regiões sem acesso à infraestrutura básica, como transporte adequado, saneamento, coleta de lixo, privada de direitos e serviços, cresce uma população de jovens ávidos para terem voz além das fronteiras que separam bolsões da periferia do resto da cidade. Vítimas de preconceito, da violência do crime organizado e da polícia, entre outras formas de opressão, têm se organizado e apresentado suas demandas pela música, pela poesia, por manifestações pacíficas e às vezes nem tanto, de uma forma ou de outra, estão se fazendo ouvir. Para começar, eu gostaria que vocês apontassem que caldo é esse que fez brotar com tanta força nos últimos tempos essas expressões sociais, políticas e estéticas da periferia. Bem, Alex. pois não. Bom, eu penso que o jovem periférico, na verdade, até por conta da falta de estrutura que o Estado ou até mesmo as grandes empresas poderiam oferecer, não há uma outra alternativa para ele, no caso, né, de buscar a própria emancipação. Ou seja, dentro do seu próprio meio, buscar ali recursos e caminhos, né, que venham trazer uma certa satisfação, seja ela momentânea ou seja ela no médio prazo, pelo menos na minha opinião. Juninho. Olha, eu acho que não tem como pensar a periferia hoje sem pensar qual foi o projeto de desenvolvimento do nosso país, principalmente da cidade de São Paulo e toda a região metropolitana, no pós-abolição, onde essa população que até então era escravizada, que passa a vir para os grandes centros, não é aceita nos grandes centros porque também é um processo imigratório de ocupação desses espaços de trabalho, né? E essa população começa a ser marginalizada do centro econômico. Até porque a maioria dela é negra, né? Quer dizer, você está falando da escravidão, com a abolição da escravidão, a população negra acaba sendo marginalizada, colocada às margens. Exatamente. Né? Vai para a periferia. E nesse processo de marginalização, né, você vai formando esses cinturões em torno do centro político e econômico, né? Se a gente pegar a geografia da cidade de São Paulo, é bem isso, né? Você tem o centro político, o centro econômico, que é um anel em torno dele, e você tem as pontas, que são as periferias. Uhum. E o que é interessante é que, por mais que tentaram nos marginalizar desse processo, nos colocando em condições de menor infraestrutura, de menor acesso à educação, à cultura, há um processo também de ressignificação desses espaços. E até pouco tempo atrás, periferia era sempre visto de forma pejorativa. E hoje há um processo de ressignificação da periferia como algo positivo a partir da dinâmica social que vem sendo construída nesses espaços, seja através da própria ação política, de movimentos sociais, seja através principalmente da cultura, através de um grande circuito cultural que vem sendo construído, que vem fazendo essa contraposição, ressignificando esse espaço e trazendo demandas políticas para a sociedade. Luan, entra no papo aí. Então, né, acho que de acordo com meus companheiros aí,
E é isso, né? A gente vive falta de políticas públicas para os bairros, né? Que a periferia, ela, em termos de população, ela é maior, né? Ela paga mais imposto, mas ela não recebe os serviços públicos que outros restantes da cidade recebem. E aí os movimentos, seja de moradia, seja de cultura, né? A população em si começa a se organizar para pensar um novo modo de se construir uma cidade, né? Então, até muita gente critica por que esse termo incomoda. Na verdade, esse termo periferia incomoda muito o Estado, incomoda muito as outras classes sociais, porque ela vem lembrar isso, vem lembrar um processo escravocrata que não foi resolvido, vai lembrar políticas públicas, né, a margem da sociedade que não chega, vai lembrar a agressão a esse povo, né, porque esse povo só sofre a agressão desse Estado e por mais que ele responda de forma bonita, né, que essas formas culturais que a gente vem se organizando, o Estado sempre responde de uma forma agressiva, de uma forma, né, violenta. Então, a perspectiva nossa é isso, assim, de mostrar esse lado, né, esse lado que a gente está fazendo, esse lado bonito que a gente está fazendo e que os governos e que os estados aprendam, né, de alguma forma. Né? Juninho e Luan falaram uma coisa que eu acho que tem ficado cada vez mais forte, né? Já tem tempo, mas vai ganhando cada vez mais visibilidade. É o seguinte, durante muito tempo parece que a população marginalizada, né, digamos pelas elites da sociedade, na medida em que ela começa a ganhar protagonismo, ela inclusive se coloca numa posição política, a gente vê fazendo uma disputa simbólica, né, e não mais apenas querendo aderir ao centro, digamos. Né? Durante muito tempo era assim, parece que então sair da periferia necessariamente ir ao centro, entrar na lógica de uma certa indústria da cultura, ou de uma certa lógica do trabalho e de sociabilidades e tal. E cada vez mais parece que a periferia, não que ela não transite pela cidade, mas que ela se organiza como alternativa, gerando alternativas econômicas, alternativas culturais e de sociabilidade pela cidade a partir da periferia. Quer dizer, com uma lógica que não é a lógica a qual o Brasil responde desde sempre, vinda das elites, dos chamados formadores de opinião, da grande mídia, do poder econômico e tal, né? É por aí, quer dizer, dá para pensar que houve uma certa inflexão, uma mudança de direção do movimento, em vez da periferia ser atraída para tentar apenas aderir àquilo que já existe, inclusive como opressor, resolver criar alternativas e aí fazer esse enfrentamento simbólico. Dá para falar isso, Juninho? Eu acho que primeiro a gente tem que definir que não existe uma periferia, né? São periferias, né? Então, você tem desde de setores que estão se articulando, né? E até fazendo esse debate, né? Que hoje o grande debate colocado é que a periferia é o centro, né? Que é onde de fato as coisas acontecem, né? Que a cidade é a centrada, não tem centro, né? Todos os lugares são centros, exatamente. Né? Irradiadores então, eu acho que essa ressignificação ela é muito importante, né? Então, eu acho que sim, uma parcela das periferias vem produzindo uma dinâmica social que permite desconstruir alguns paradigmas que foram impostos na nossa sociedade, né? E eu acho que a cultura tem sido esse principal motor, né? Seja ela é o canal, né? Tem sido o principal canal, né? Por exemplo, a nossa entidade, né? Hoje, o principal trabalho que a gente desenvolve nas periferias é através da cultura. Por exemplo, a nossa sede que fica em Budas Artes, a gente faz o Sarau Palmarino, já há 6 anos. E o Sarau, ele é o nosso cartão de visita. É o primeiro contato que as pessoas têm e a partir disso começa a se envolver na dinâmica política, na dinâmica do debate mais amplo que a gente está fazendo e etc, né? Então, de fato, a cultura tem tido esse viés. Mas ele é um espaço em disputa também, né? Então, há movimentos que dialogam mais com a cultura hegemônica, que às vezes até tem uma inflexão e uma adesão à política, digamos assim, pré-estabelecida, né? Então,
Na verdade, a luta é por mais espaço e não para construir coisas novas, né? Até movimentos que estão brigando por políticas públicas, por mais fomento, né? Então, ou outros apenas construindo espaços de resistência e de construção de identidade. Então, acho que tem todo esse caldeirão colocado e eu acho que esse é o grande barato, né? Você ter esse espaço de disputa dentro das periferias, né? Então, você tem esses movimentos, como você também, eu considero, por exemplo, os movimentos organizados pelos funkeiros, pelos rolezinhos, etc., também expressão dessas periferias, né? Que coloca uma série de outras questões que, de repente, esse circuito cultural periférico não está abordando, mas que também é latente para as periferias, Ou por seja, exemplo. não é monolítico, né? Não Tem é um monte de monolítico, expressões exatamente. rolando. Alex. Eu imagino o seguinte, a busca da periferia pela emancipação se dá justamente pela ausência do poder público nessas regiões. E não de hoje, né? Não De é de muito hoje, tempo, desde sempre. De né? muito tempo. E na maioria das vezes, ao meu ver, é justamente pelo fato do poder público não buscar o entendimento do processo de desenvolvimento dessa periferia. Quando não há ou quando não ocorre tal fato, você busca os seus meios, os seus caminhos para se satisfazer. Ou seja, o jovem periférico, ele não quer só a igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, né? Ele não quer só o campo de várzea, que na maioria das vezes o poder público vem minando ano após ano, né? Ele quer muito mais. Ele quer primeiro se mostrar, né, se ver como não é visto e não é lembrado pelos grandes canais televisivos, no caso, né? Mas ele quer mostrar o seu valor. E com isso ele busca o seu próprio meio para expor a sua arte, seja através da música, seja através do teatro, seja através Da pintura, da do pintura, grafite, do que e for. por aí vai. Ou Da até mesmo dança. da pichação, tá Do certo? picho, é isso Ele mesmo. busca o próprio, e estará buscando, e está buscando, o seu próprio meio de se ver valorizado, né? A descrença, eu creio, desse jovem periférico em relação à política, ou até mesmo a participação dentro da política, ela se dá justamente no sentido do quê? O político, ele não tem essa sensibilidade, não consegue enxergar essa sensibilidade e transmitir através, né, de projetos, seja defendido dentro da Câmara Municipal, seja defendido na Assembleia Legislativa ou até mesmo no Congresso Nacional. Ou seja, não há uma ressonância direta para esse jovem da periferia. Hoje, o jovem da periferia, ele tem orgulho de ser da periferia e participar da periferia, né? O centro, ele só serve, na verdade, como um mero extensor, né, temporário, em que ele vai e desfruta e volta e tem satisfação na onde ele nasceu, na onde ele conviveu e se desenvolveu quanto pessoa e quanto homem. Então, vocês estão falando uma coisa, o Luan falou nisso e o Alex voltou a tocar de maneira enfática, que é a questão das políticas públicas. Você tem cada vez, chegando mais perto, o Estado chegando às periferias, às vezes mais, às vezes menos, e muitas vezes o problema, às vezes não é nem ter a política, faltam políticas, mas às vezes as que têm, né, elas vão com uma lógica esquisita, né? Quer dizer, não uma lógica, vão com uma lógica assistencialista, caritativa, né? De concessão, como se eu estivesse dando alguma coisa e as pessoas lá não tivessem direito de ter as coisas, porque elas pagam impostos, como disse o Luan, como qualquer pessoa, né? Quer dizer, se eu tenho uma política cultural para o centro da cidade, para os bairros mais chiques, se eu financio grandes empresas, por que eu não tenho políticas públicas para as bordas das cidades, né? Ou pelo menos por que eu não tenho políticas públicas em quantidade suficiente com uma lógica que atenda às aspirações de quem está nessas condições, né? Eu estou falando isso porque, assim, claro, a gente tem política pública de educação, hoje nas periferias, a educação básica está universalizada, mas a qualidade é um problema. Sim. Nós temos, já houve, né, políticas públicas no campo da cultura, com pontos de cultura, com casas de cultura, né, mesmo com CELS aqui, né, para falar na cidade de São Paulo, que são equipamentos educacionais, mas também equipamentos de cultura. Agora, muitas vezes você tem políticas legais, mas elas ainda são parciais e nem sempre elas se fazem a partir, né, de modo ascendente, né, a partir
da população que mora ali e que ela que deve saber o que tem que ser feito ali. Tá certo pensar isso, Luan? Eu acho que assim, o Estado, eu falo bastante no Estado, na máquina do Estado, porque eu acho que é o grande problema, assim, né? Por mais que tenha leis, por mais que tenha políticas públicas acontecendo, sempre se barra no Estado, né? Porque o modo do Estado operar as políticas públicas que é a verdadeira problemática, que não funciona, né? Que não, por exemplo, esse Juventude Viva aí, né? Inventaram todo um programa de Juventude Viva, e aí, né, fala assim, beleza, pelo menos eles vão admitir que eles estão exterminando a juventude, porque para nós na periferia é nítido, assim, o extermínio da juventude pobre, negra, da periferia é através dos equipamentos do Estado, né, que é a polícia e por aí vai. Mas o que eu estava comentando é sobre o Estado, ele não está preparado para atender as demandas populares. Então, tem que se reformular um novo tipo de, né, tem que reformar o Estado. Fazer uma reforma política para valer no país. Uma reforma política mesmo. Né, inclusive em termos de representação. Isso. Nós tivemos um Melhor e Mais Justo recentemente, falando de um plebiscito por uma constituinte exclusiva, onde uma das questões centrais, né, esse movimento está na rua, é de rever as representações, tá certo? Porque você tem hoje no Congresso Nacional, a grande maioria é empresário, é do agronegócio, é bancada evangélica, um pedacinho é bancada sindical, e a grande maioria é homem branco, né? Sim, não tem mulher, não tem negro, tá certo? Não tem idoso, não tem indígena. sem dúvida. Então você tem uma situação de representação no país também complicada, né? Tem uma questão que boa parte de alguns partidos estão discutindo em relação à reforma política, né? Que eles mencionam as campanhas elas serem custeadas não pela iniciativa privada, mas sim financiamento público. Financiamento público, né? Só que eu penso que há uma lacuna que os partidos não estão discutindo, que é o formato dessa eleição, né? Até mesmo no sentido de democratizar mesmo de fato. Eu, por exemplo, sou um camarada que defende o voto facultativo, né? E vou mais além. Eu acho que as campanhas políticas no nosso país, elas deveriam ser restritas para rádio, TV e web, né? No sentido do quê? Mas antes de você falar no sentido do quê, eu preciso fazer um intervalo e a gente volta nesse papo daqui a pouquinho. Perfeito.